Aleluia, Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. João capítulo 5, e nós vamos ler a partir do verso de número 1. João capítulo 5 e verso 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Pai, nós acabamos de ler a tua palavra, e a tua palavra é poderosa. Ela tem poder para fazer divisão entre juntas e medulas, entre alma e espírito. A tua palavra é infalível, a tua palavra é inerrante, e nela nós podemos confiar. Nós não viemos nessa noite para ouvir um conto, nós não viemos nessa noite para ouvir uma fábula, mas nós viemos para ouvir o Senhor falar conosco. Através da tua palavra nós cremos que seremos tocados nessa noite, que através da palavra do Senhor sendo liberada nesse lugar, nós vamos receber cura, haverá posicionamento, haverá alinhamento, haverá despertamento. Nós cremos e nos entregamos ao teu agir nessa noite. Nós cremos que a tua palavra não volta ao Senhor sem antes cumprir o propósito aqui pela qual ela foi enviada. Que muito mais do que o nosso coração, os nossos ouvidos, o Senhor possa de fato ter o nosso coração. Que o nosso coração esteja aberto para o teu agir, para o teu efetuar e para o teu realizar nessa noite. É o que nós oramos em nome de Jesus, e quem crê diz amém, diz um glória a Deus aí, diz um aleluia, Deus seja louvado. Eu quero falar um pouco desse texto que é tão conhecido, e eu mesmo já ministrei ele diversas vezes, mas nessa semana o Espírito Santo me levou a analisar, a observar por um outro prisma, dentro de uma outra realidade, olhando com outros olhos. Porque nós sabemos que Jesus tem poder para curar, e Ele é poderoso, falei isso domingo passado. Tem poder para transformar, Ele tem. Nenhum lugar continua da mesma maneira quando Jesus ali está. Nenhuma vida continua da mesma forma quando Jesus está presente. Mas o tema da minha mensagem é: e quando Jesus não está? E quando Jesus não está? Nós sabemos que quando Ele está, há curas, há milagres, há maravilhas, há transformações, há coisas poderosas ocorrendo. A pergunta é: e quando Jesus não está? Nós acabamos de ler um texto que traz para nós uma relação
de muitas coisas que haviam nesse lugar. Nesse lugar onde estava localizado o tanque de Betesda, perto da porta das ovelhas, que tinha várias entradas. E o texto nos relata aquilo que tinha. E o texto vai dizer que ali havia uma multidão. O texto vai nos dizer que havia ali um movimento. O texto vai dizer que havia ali um agito das águas. O próprio texto diz que tinha até anjo. Aleluia! Olha só, tem movimento, tem multidão, tem agito de águas, tem até anjo. Mas não tem o mais importante, não tem a presença de Jesus. Tem movimento, tem anjo descendo, tem multidão, mas não tem a presença de Jesus. Sabe o que eu já começo a aprender? Que não é porque tem movimento que Jesus está presente. Não é todo ajuntamento que Jesus está, não é toda reunião que Jesus está no meio, não é porque tem movimento que Jesus está. Tem movimento, tem agito d'águas, tem anjo, tem multidão, mas não tem o principal, não tem a presença de Jesus. Sabe o que eu entendo? Que não importa quem está presente, se Jesus está ausente. Sabe o que eu compreendo? Que não importa o que sobra quando Jesus falta. Não importa o que está sobrando, se o que falta é a presença de Jesus. Ah, é tão bonito, é tão simpático, só não tem Jesus. Olha, esse sócio tem tanta inteligência, tem doutorado, tem diploma, tem network, só não tem Jesus. Não importa o que tem, se não tem a presença de Jesus. Não importa o que tem sobrando, se está faltando a presença de Jesus. E é sobre isso que eu quero falar um pouco aqui com os irmãos nessa noite. Porque eu acredito que de fato Deus está nos levando a novos ciclos. Quem acredita diz amém. Deus está nos levando a uma nova estação. Deixa eu te dizer, o inverno não dura para sempre. O inverno vai passar, e depois do inverno vem a primavera. É tempo de florescer, é tempo de florescer. E eu quero declarar que na vida de alguns aqui, o inverno está passando, o inverno está acabando, aleluia. Mas aprenda algo, você precisa aprender a discernir as estações. Quem não discerne as estações, não prova de uma colheita nova. Josué capítulo 1, Deus vai chegar a Josué, vai chegar e ter um tempo com Josué. Josué, meu servo Moisés morreu, meu servo Moisés se foi, mas eu estou aqui para dizer que como eu fui com ele, eu serei com você. Da mesma forma que eu tive uma aliança com ele, eu tenho com você. Eu não sei se você está entendendo. Não dá para a gente começar a viver o novo sem antes enterrar o velho. Não dá para desfrutar do novo se a gente não enterrar o velho. Moisés morreu, passou, foi bom, mas o tempo de Moisés passou. Está apontando para um passado, mas dizendo: Josué, eu tenho uma história nova para você agora. Não dá para viver na configuração do Moisés. Eu tenho uma história para você. Era Deus dizendo: você só precisa confiar que eu sou contigo. Moisés teve a história dele, glória a Deus, graças a Deus, mas Deus tem uma história para nós hoje. Eu não sei o que é aquilo do passado que tem te impedido de viver o presente, mas hoje é noite de sepultar, hoje é noite de enterrar, para que o novo de Deus possa nascer. Eu creio. E aqui nós vamos então meditar na seriedade da ausência de Jesus. Sabe, talvez não vai ter tanta beleza, não vai ter tanta simpatia, não vai ter tanto recurso, mas se tiver Jesus, é o melhor que Deus tem para você.
Talvez o sócio não vai ter network, mas se ele tiver Jesus, ele nunca vai te enganar, nunca vai passar a perna, vai agregar na tua vida. Então nós precisamos entender, né, aquilo que a representação da ausência de Jesus vai nos ensinar nessa noite. E aqui ele está ensinando, ele está falando, e no verso 4 eu já aprendo a primeira lição, porque a Bíblia diz assim: e de vez em quando. Sabe o que eu aprendo com isso? Que na ausência de Jesus, ou seja, aonde Jesus não está, as coisas acontecem de vez em quando. De vez em quando a gente recebe uma bênção, de vez em quando a gente se alegra, de vez em quando a gente ganha, de vez em quando a gente ora, de vez em quando a gente jejua, de vez em quando a gente vem na igreja, é de vez em quando. Na ausência de Jesus, o que se vive é assim. O que é que significa o de vez em quando? De vez em quando é quando aquilo que acontece não é rotina, não acontece sempre, é ocasional. Sem Jesus é assim, é tudo de vez em quando, é passageiro. Sem Jesus é inconstante. De um dia de um jeito, no outro é do outro. Sem Jesus, uma vida vazia de Jesus é cheia de altos e baixos. É assim uma vida sem Jesus, de vez em quando. Está entendendo? Na ausência de Jesus a gente vive o de vez em quando, mas na presença a gente vive o de repente. Quando Jesus não está, é de vez em quando sente, de vez em quando a cura, de vez em quando acontece. Agora quando estamos com Jesus, se prepara, porque é o de repente, e de repente, e de repente, e de repente, e de repente Deus fez. Sabe, com Jesus é certeza, com Jesus é constância, com Jesus tem avanço, com Jesus tem crescimento. Alguém recebe isso? Com Jesus tem crescimento. Só que entenda algo: com Jesus não vai ser sempre do jeito mais rápido. Quem te ensina a crescer do jeito mais rápido é o mundo, não Jesus. Jesus ensina a crescer do jeito certo. Jesus não vai fazer crescer rápido. Se Ele quiser, Ele faz, né? Mas quem te propõe que tem que crescer rápido é o mundo. E o mundo diz: quebre princípios bíblicos, quebre princípios, quebre valores de família. O importante é crescer, crescer, crescer. Não, Deus vai fazer crescer. Talvez não seja rápido, mas vai ser da maneira certa. Deus não pega o caminho mais rápido, mas Deus sempre pega o caminho certo. Por isso é com Deus, não tenha pressa. Se acalma, vai acontecer. Confia, Jesus está comigo, não tem problema. Ele vai, aleluia. Ele vai transicionar o povo do Egito para Canaã. Do Egito para Canaã. E nessa transição Deus leva por um caminho que a Bíblia diz que não era o caminho mais curto. Porque quem tem pressa das coisas é o mundo, não Deus. Alguém fala: Deus está apressado, né? Deus nunca esteve atrasado para estar apressado. Deus é Senhor do tempo. Ele é Senhor de todas as coisas. Quando é que você corre para o ponto de ônibus de manhã cedo? Quando você está no horário? Não, você só corre quando está atrasado. Só está correndo quem está atrasado, mas Deus não se atrasa. Deus é pontual, Deus é preciso. Deus pega o caminho não era o caminho mais curto, a Bíblia diz, mas era o caminho certo. Porque um outro caminho poderia fazer o povo se desviar antes mesmo de chegar na metade. Por isso Deus diz: vamos por aqui. Ainda que no meio do caminho que surge diante deles um grande mar. E agora como é que eu faço? Se eu não for pelo caminho mais rápido, meu negócio não prospera, porque tem uma barreira no caminho certo. Se eu não for no caminho certo nessa história, como é que vai ser? Porque tem uma barreira. Deixa eu dizer, Deus prefere abrir o mar. Deus abre o mar para você passar, mas Deus não quebra princípios para te abençoar. Ele abre o mar se preciso for. Você está andando no caminho certo, Ele abre. O mar não vai impedir o povo de Deus de ser abençoado, mas Ele não quebra princípios.
Ele não quebra aqueles princípios que ele, pastor, mas eu estou prosperando. Eu prefiro ir pelo caminho certo. Está demorando, mas quando acontecer vai ser para permanecer. Ah, demorou, mas quando acontecer, ninguém tira de você. Se é no caminho certo, quando acontecer, ninguém toca. Mas e quando você chega em lugares que você quebrou princípios para chegar? Deus não vai te sustentar lá. Deus não vai guardar. Se não tem princípio de Deus, também não tem proteção de Deus. Então nós estamos vendo aqui o que acontece. Ali o que acontecia era o de vez em quando, e eu quero crer no nome de Jesus, que o de vez em quando vai ser riscado do nosso vocabulário hoje. Quanto tempo que você não conta uma bênção de verdade, irmão? Bênção verdadeira, bênção do céu mesmo. Eu quero declarar que não vai ser mais de vez em quando, vai ser de repente. Porque isso é Bíblia, irmão, isso é Bíblia. Deuteronômio capítulo 28, o Senhor diz: se me ouvires e me obedeceres, aleluia, você vai ser abençoado ao entrar e abençoado ao sair. Você vai ser abençoado no campo e abençoado na cidade. Sabe o que Deus está dizendo? É as bênçãos correndo atrás de você. Aí agora entenda a bênção que você quiser, da parte de Deus. Sabe, aqui nós estamos falando da presença. Então não é do jeito mais rápido, mas na presença de Jesus é do jeito mais certo. É do único jeito. Ele só tem um jeito, o jeito é certo. Segunda lição que eu aprendo, no verso 4 ainda na parte B. Depois de ele dizer que de vez em quando descia um anjo, agitava as águas, então ele diz: e o primeiro que entrasse no tanque. Sabe qual é a lição que essa parte nos traz? Que na ausência de Jesus existe competição e não cooperação. Receba isso, irmão. Esta casa, Lagoinha, e quando eu falo Lagoinha global, mas esta casa como igreja local, Lagoinha Araucária, nós não somos uma casa de competição, nós somos uma casa de cooperação. Não estamos aqui para competir, estamos aqui para cooperar, estamos aqui para cooperar com a vida dos outros. Porque na ausência é como no tanque. Quem é que é abençoado? O que chega primeiro. A bênção é para aquele que chega primeiro. A bênção é para o mais rápido. A bênção é para o mais esperto. Olha aí mais uma configuração de mundo. O mundo diz para você: seja certo. Deus fala: seja santo. O mundo é dos espertos, mas o céu é dos santos. Você tem que ser esperto. Não. A palavra de Deus, Paulo vai nos ensinar: sede santo, como eu sou santo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede santos, como santo é o vosso Deus. Então, a linguagem é essa. E não é sobre quem chega primeiro. Aqui nesse tanque a bênção é para quem chega mais rápido, para quem chega primeiro, para quem se destaca. Sabe, mas com Jesus não. Com Jesus, na presença de Jesus, não é sobre quem chega primeiro, mas é sobre ninguém ficar para trás. Não é quem chega por primeiro, mas é que ninguém fique no meio do caminho. Não é sobre uma pessoa que se destaca, não é sobre alguém ser o melhor, o mais rápido, é sobre alguém ser o mais veloz. Não. Sabe, não é sobre o correr na frente, mas é o corremos todos juntos. Nós precisamos aprender com as crianças. Um dia um estudioso visitando uma aldeia na África, juntou um monte de criança. E a uma certa distância ele colocou uma cesta de doces. E ele falou para aquelas crianças assim: olha, eu vou contar até 3 e quando eu der o sinal vocês vão sair correndo. E quem chegar primeiro na cesta vai ganhar todos os doces. Quem chegar lá vai ganhar todos os doces, vai ser seu. Quando aquele homem deu a largada, aquelas crianças deram as mãos e começaram a andar juntas.
caminhando rumo à cesta, andando junto, caminhando junto à cesta. Quando elas chegaram, aquele homem disse assim: o que é isso? Eu não entendi. E elas disseram: não faz sentido uma de nós ganharmos se todas as demais perdem. Ubuntu, não faz sentido. Não faz sentido um ganhar para que os outros percam, não. Um ganhou para que todos ganhem, para que todos desfrutem, para que todos cheguemos juntos. Então não é sobre quem corre na frente, irmão. Isso não é reino. Paulo, quando fala da igreja, escrevendo a igreja em Éfeso, ele compara a igreja a uma família. Ele compara a igreja a um corpo. Ele compara a igreja a um prédio. Família é composta de membros. Corpo também. Um corpo é formado por vários membros. Mas a citação que eu quero fazer é que Paulo chama a gente de prédio espiritual, edifício espiritual. E aí eu me lembro da construção do templo. Quando Salomão vai construir o templo, e a Bíblia diz que eram pedras lavradas. E a Bíblia também diz que não podia ser usado martelo, ferramenta nenhuma. Não podia haver barulho na construção do templo. Tem gente que faz muito barulho, mas não edifica nada. Nós fomos chamados para ser... Sabe o que é lindo, irmão? Aqui nessa parede tem um monte de tijolos. Quem está vendo algum tijolo aqui? Porque depois que ela é inserida na parede, o tijolo some. Não é mais sobre quem é o tijolo, mas é sobre o que vários tijolos construíram. Quando alguém olha, não diz assim: olha que tijolo lindo. Alguém olha e diz: olha que parede. E aí talvez nós caminhamos nessa terra querendo ser o tijolo que se destaca. E a gente não quer se encaixar. Não quer se encaixar porque quando encaixar vai sumir. Mas vai sumir por algo maior. Vai desaparecer para que algo maior apareça. Menos barulho e mais edificação. Por menos barulho e mais edificação. Então a gente começa a entender. Quando Jesus não está, as coisas acontecem de vez em quando. Quando Jesus não está, a gente compete. Irmão, como é triste ver crente que tem inveja, irmão. Crente que porque a Bíblia diz que nós precisamos chorar com os que choram, amém? Mas tem crente que só sabe querer chorar com a dor do outro, que não consegue se alegrar com a vitória, irmão. Eu fico esperto. Aquele crente que quando você tem vitória, dá aquele sorrisinho amarelo. Ui, que benção, né? Que bom. Glória a Deus. Oh, irmão, glória a Deus. E eu estou declarando que é só o começo. Coisas maiores vão acontecer. Isso aí é só o começo do que Deus está fazendo. Deus vai fazer coisas maiores. Deus vai abençoar ainda mais. Irmão, o que eu estou escutando mas testemunho, não testemunho, de gente entrando nesse tempo de crise em multinacional, gente trabalhando e outra empresa chamando. Hoje eu fiquei tão feliz. Hoje minha filha me constrangeu. De manhã ela veio para mim ali toda faceira e com o envelopinho dela e dizendo: pai, meu dízimo está certo? Porque ela fechou o primeiro mês de trabalho. Primeiro trabalho da vida, e a alegria dela não era nem o que ela recebeu, era ela dizimar. E eu falei: meu Deus, obrigado, porque nós estamos ensinando filhos que não comem semente, mas que plantam semente. Eu falei: glória a Deus. E eu me lembrei do Mateus alguns anos atrás, chegou um dia para mim e falou assim: pai, eu vou dizimar de maneira profética. E eu não sei se ele lembra. Eu falei: rapaz, isso aí não está na Bíblia, não vem de história, vem com essas conversas. Eu quero dizimar daquilo que um dia eu vou ganhar ainda. Amém, irmão, então vai, está na fé, né? Passou algum tempo, daqui a pouco ele estava lá: pai, lembra daquele dia? Lembra daquele dízimo profético? Eu disse: lembro. Ele falou: pois é, agora não é mais profético, agora é realidade. Sabe, é maravilhoso a gente olhar e ver isso.
ver o que está acontecendo, né? Se alegrar, irmão. Vamos chorar com os que choram? Vamos, mas vamos nos alegrar com os que se alegram. Vamos nos alegrar, vamos sorrir com aqueles que sorriem. Estava ali na porta, agora o irmão veio e falou: pastor, arrumei casa, comprei carro, minha família está aqui, por dentro eu estou reverberando, aleluia, glória a Deus, e vai acontecer coisas ainda maiores, eu creio. Pastor, se não se alegra com as minhas vitórias, também se não conta. Pastor, se não chora com as minhas lutas, também se esconde. Mas tinha que descobrir. Não sou Sherlock, não fico investigando a vida de ninguém, como diz a pastora. Cuide cada um da sua vida. Mas irmão, se precisar chorar, estamos aqui. Se for para sorrir, tem gente que conta, irmão, conta a bênção. Eu falo: uau, vamos fazer festa, vamos celebrar. Mas tem gente que vive dessa terra que parece um agente secreto. Parece que nunca vai morrer, e quando morrer parece que não viveu, parece que nem passou por aqui. Mas nós vamos deixar um legado, nós vamos deixar uma história, nós vamos deixar algo apontando para o céu, para algo maior. Terceira lição que eu aprendo, irmãos. Então, primeira, sem Jesus, de vez em quando, sem Jesus há competição, inveja, irmão, como é triste. Mas o terceiro, deixa eu perguntar, e você é inteligente, você acredita que nesse tanque tinha multiplicação? Você acredita que nesse tanque tinha crescimento? O que você acha? Tinha crescimento ali, sim ou não? Olha, ficaram na dúvida. Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem está em Nárnia, volta. Tinha crescimento? Tinha. Estava crescendo? Estava. Estava multiplicando? Estava, porque a cada dia se juntava um enfermo novo, a cada dia chegava mais um doente, a cada dia o número de pessoas doentes iam crescendo naquele lugar. E sabe o que é pior, irmão? Que eu imagino que talvez tinha gente que chegava, é só uma analogia, né? Mas talvez tinha gente que chegava com uma unha encravada, só que se aproximava de alguém leproso. E aí, próximo de alguém leproso, agora já não era só mais uma unha encravada, agora era lepra. Então não só crescia o número de enfermos, mas também o número de enfermidades. Eu vou naquele tanque que vai curar minha dor de cabeça. Só que como que acontecia era de vez em quando. O que acontecia era na base da competição. Em vez de melhorar, piorava. Pensa todo mundo junto, um monte de gente leprosa, um monte de gente doente, e as doenças proliferando. Não, se você não entendeu, eu te explico. Nessa unidade, a única coisa que crescia era enfermidade. Nesse grupinho, nessa reunião, a única coisa que crescia era enfermidade, eram as doenças. A única coisa que se multiplicava era o mal. O número de pessoas doentes aumentava. O número de pessoas naquele lugar crescia, e isso não era um crescimento saudável, não, porque o que crescia não era o bem, era o mal. O que crescia não era algo bom, era a enfermidade. Está entendendo? Jesus não está em todos os ajuntamentos, Jesus não está em todo e qualquer movimento, e existem ajuntamentos e movimentos que, além de não curar, ainda enfermam, ainda adoecem. Existem panelas, reuniões, grupos que ao invés de curar ainda nos tornam mais doentes, nos tornam ainda mais enfermos. Mais uma lição. Então, sem Jesus é de vez em quando, sem Jesus é competição, sem Jesus a única... Está entendendo? Sem a presença de Jesus a única coisa que cresce é problema. Sem Jesus a única coisa que multiplica é a enfermidade. Não estou dizendo que todo problema é falta de Jesus, porque quem anda com Jesus também enfrenta problema. Mas uma coisa é a gente enfrentar problema, e outra é a nossa vida ser um eterno problema. Uma coisa é a gente enfrentar uma enfermidade, e outra é a gente viver doente a vida inteira. Sabe, a gente vai enfrentar, vai sim, vai ter problemas. Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Vai ter problema, vai ter enfermidade, mas tem solução, tem cura. O problema não é para sempre, a enfermidade não dura eternamente. Quarta lição que eu aprendo, queridos: aonde Jesus não está, nós colocamos a nossa dependência onde não deveríamos colocar. Na ausência de Jesus, a gente põe a dependência da gente onde não deveria estar. A dependência daquele povo está onde? No tanque. A dependência está onde? No anjo que desce. A dependência está onde? Em alguém que me carregue. Eles estão dependendo de tudo, menos daquele que eles deveriam depender. Estavam colocando a dependência no agito das águas, no descer do anjo, que alguém os ajudasse. Sabe, é assim uma vida vazia de Jesus. A gente coloca esperança num movimento, a gente coloca esperança num ajuntamento, a gente coloca esperança numa pessoa. Sabe, eu fiquei pensando que deveria ter até líder dentro do tanque de Betesda. Devia ter grupinhos com alguns líderes. Olha, eu sou líder desse grupo aqui, nós vamos chegar primeiro, nós vamos chegar na frente. Deveria ter até pastor do grupo. Só que enquanto tem pastor enfermo no tanque de Betesda, está faltando marido dentro de casa. Enquanto tem pastor, tem líder no tanque dos enfermos, está faltando pai para filhos, está faltando esposo para esposa. Está entendendo? O que é isso, pastor? Nós estamos fazendo do lado de fora o que estamos deixando sem fazer do lado de dentro. E aí eles podem dizer: não, mas nós nos reunimos para ser curados. Não, essa reuniãozinha que a gente faz é para curar. Essa reuniãozinha que a gente faz é para fortalecer. Sabe, só que não fortalecia, não curava, e mais pessoas iam chegando, mais enfermos, mais pessoas feridas iam se acumulando naquele lugar. A dependência está no tanque, a dependência está no anjo, a dependência está no homem que o carregue. Não, querido, a nossa dependência precisa tão somente estar em Jesus. A minha dependência está em Jesus. Eu creio, vai ter amigos que vão me carregar na maca. Podem até carregar, mas eles só carregam para me colocar diante de Jesus. Eles só carregam para que eu chegue mais perto de Jesus. Eles só me carregam para que eu possa ver a Jesus. Tem gente que quer que você pare enfermo nele. Se alguém te sustenta na tua enfermidade, esse alguém não é seu amigo. Se alguém te sustenta numa vida de pecaminosidade, coloque muito amor no que eu estou falando, esse alguém não é seu amigo. Se alguém, para alguém você tem mais importância daquilo que você faz do que aquilo que você é, esse alguém não é seu amigo. O que vale mais na sua vida não é o que você faz, mas é quem você é. Por isso vão ter amigos que vão te confrontar. Não, mas ferido você tem que coçar a ferida. Não, ferido você tem que apontar para aquele que pode curar, para aquele que cura, para aquele que nos lava e nos deixa mais branco do que a alva neve. É apontar. Não vai parar. Eu quero declarar que nenhum enfermo mais vai parar em você, mas você vai apontar para Cristo, para Cristo. Talvez a reuniãozinha vai diminuir, mas o número de curados vai aumentar. Aleluia. E sabe qual é o problema, querido? O número de feridos vai aumentando, porque onde Jesus não está, não tem cura. Aonde Jesus não está, não tem mudança. Onde Jesus não está, não tem milagre. E as coisas, ao invés de melhorarem, pioram. Eu acabei de dizer de um grupo de 4 amigos que vão colocar um aleijado diante de Jesus. E diante de Jesus ele vai sair andando. Mas a Bíblia também me fala de uma mulher hemorrágica que gastou tudo que tinha tentando ser curada. E a Bíblia diz que, pelo contrário, ela só piorava. Porque assim é sem Jesus. Você pode gastar todo o teu dinheiro, teu conhecimento, tuas forças, mas só Jesus pode. Só Jesus, né?
E aqui nós estamos vendo que ali só aumentava. Aquele ambiente era um ambiente de dor. E aonde tem dor, irmão, você já viu gente assim com dor falando: ai, que dia lindo, ai, meu amor, como você é maravilhoso, ai, minha esposa. Gente com dor não quer muita conversa. Gente com dor fica, tá certo que tem gente que não precisa nem de dor para ficar mal-humorado, mas tem gente que com dor fica mais mal-humorado ainda. Gente com dor fica com mau humor. Gente com dor não quer ver gente. Gente com dor não quer conversar com ninguém, não é assim? Então pensa um ambiente cheio de gente com dor, cheio de gente ferida. Qual era talvez a maior declaração naquele lugar? Murmuração, reclamação. Já viu gente que você conta de uma doença, ele sempre tem algo maior, né? Tem gente que é assim, tudo que você tem, ele tem algo melhor. Até a doença que você contar, ele vai dizer: não, mas a minha é mais grave, a minha é mais séria. E aí talvez naquele ambiente havia reclamação, murmuração. Por quê? Porque é isso que pessoas feridas fazem, irmão. Pessoas feridas reclamam, pessoas feridas murmuram. E esse é o grande perigo da igreja. Pessoas feridas reclamando no silêncio. Porque é isso que... E pessoa ferida reconhece o outro ferido. A gente não atrai para a nossa vida o que a gente quer. A gente atrai para a nossa vida o que a gente é. Nós atraímos para perto de nós não o que nós queremos, nós atraímos o que nós somos. Então está cheio de gente ferida ali reclamando, murmurando. E o ferido é assim, ó, ele viu que aconteceu algo, ele já vai lá: meu querido, o que aconteceu? Ai, ferida. Eu gosto tanto de lamber uma ferida. A Bíblia fala disso, de cães, de líderes que parecem cães, lambendo ferida. Ninguém está aqui para lamber ferida. Nós estamos aqui para apontar para aquele que pode curar, que pode renovar, que pode transformar, que pode mudar todas as coisas. Ele tem cura, Ele tem. Então essas pessoas estão ali assim, feridas. Sabe qual é o problema, querido? Pessoas feridas se tornam tóxicas. Pessoas feridas inflamam. Pastor, mas eu fui ferido. Decida ser curado. Porque Jesus perguntou: quer ser curado? Sabe o que eu entendo? Só anda ferido quem quer. Diante da graça de Deus, do poder de Deus, da ação do Espírito Santo, só anda ferido quem quer. Eu não estou dizendo que não tem situações que ferem. Tem, existem. Agora a gente não tem. Sabe por que a gente não aceita ser curado? Porque se a gente expõe a ferida para ser curado, a gente não pode mais reivindicar o direito de julgar quem nos feriu. A gente prefere não falar: ó, você falou aquele dia, me feriu, me machucou, amém, me perdoa. Não, a gente não fala para poder chegar para o outro e dizer: aquele dia ele falou assim, assim, assim para mim. Porque se a gente falar, vai haver perdão, vai haver reconciliação, irmão, e o céu em festa. Mas eu fico pensando nas diabetes. Na hora que você fala: não vou perdoar, não vou falar, ainda vou inflamar os outros ao meu redor. Deixa eu te dizer, hoje pela manhã eu falava. Esses dias uma irmã, ela ficou de cama vários dias, e Deus falou com ela. Na cama Deus falou assim: não toca na minha igreja. Quem cuida da minha igreja sou eu. Na igreja quem cuida, Deus estava falando, sou eu. Quem acredita que Deus é quem cuida? Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, estão sobre os bons e estão sobre os maus. Ela nos procurou para dizer: pastor, eu quero rever minha vida, eu quero cuidar da minha vida, cuidar da minha casa, dos meus filhos, porque eu confio que da igreja Deus está cuidando. Estava enferma, acamada. Deus cura, Deus restaura, Deus renova, Deus faz. Então ali o que acontecia, o que crescia? Enfermos. O que aquelas pessoas tinham em comum? O que elas tinham em comum? Jesus? Não. Doença, enfermidade, dor. O que atraía aquelas pessoas? O que fazia com que elas estivessem juntas? Dor. Eu vou para aquele grupinho da dor. Eu vou para aquela reuniãozinha. Irmão, eu passo longe, irmão. Quando eu vejo reuniãozinha tóxica, eu desvio o caminho, meu irmão. Ai, não é o meu lugar.
Não, eu procuro lugares de vida, e deixa eu te dar o conselho: procure lugares de cura, procure lugares de vida, faça parte daquilo que te edifica, daquilo que traz vida. Sabe, aqui essas pessoas estavam ali, não havia cura, essa unidade não produzia cura, mas essa unidade aumentava o número de enfermos e feridos. Foi o que eu disse. Talvez eles dissessem: não, mas essa nossa reunião é para fortalecer, talvez para fortalecer a doença, fortalecer a enfermidade, para fortalecer. Não, irmão, você não precisa carregar isso. Jesus já carregou na cruz, Ele já pagou um preço, Ele já levou sobre Ele. E sabe por que isso é importante? Porque os ambientes que nós permanecemos influenciará aquilo que nós viveremos. Os ambientes que nós permanecemos vão influenciar aquilo que nós viveremos. Olha como isso é forte. Salmo de número 1: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho do pecador, nem se detém no caminho do ímpio, nem se assenta à roda do escarnecedor. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Será comparado a uma árvore. Lembra que eu falei? O inverno está passando, a primavera está chegando. Aleluia! Será comparado a uma árvore, a qual as suas folhas não caem, dá fruto no tempo certo, e tudo quanto faz prosperará. Por quê? Por causa do lugar que decidiu se estabelecer. Vem o inverno e as folhas não caem. Por quê? Porque a árvore está plantada à beira de ribeiros. Dá fruto no tempo certo. Por quê? Porque o lugar que ela permanece influencia naquilo que ela produz. O lugar que ela permanece influencia naquilo que ela apresenta. Vai prosperar, vai dar fruto, a folha não vai secar. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus, você pode dizer um aleluia, você pode erguer as suas mãos e aplaudir esse Todo-Poderoso, que faz de nós frutíferos, que faz de nós frutíferos. Alguém já disse assim: se eu oro ou não oro é problema meu. Coloque amor no que eu vou dizer. Isso é mentira. Quando você diz assim: se eu oro ou não oro, o problema é meu, isso é mentira. Sabe por quê? Porque se você não ora, você afeta as pessoas da sua família. Se você não ora, você afeta as pessoas com quem você trabalha. Se você não ora, você afeta as pessoas com quem você convive. Tem gente que fala: não ore e o problema é meu. Não, não é problema seu. Quando você não ora, aquilo que é problema seu se transforma em problema de todos. Por isso nós precisamos, eu quero uma vida com Jesus, eu quero plantar a minha raiz à beira de ribeiros. Talvez até aqui, qualquer ventinho, as folhas caíam, as folhas murchavam, mas existe um lugar para nós criarmos raízes. Alguém pode dizer amém? Existe um lugar para nós nos estabelecermos, onde as folhas não vão cair, onde o fruto virá. Sabe, não espere ser curado permanecendo em ambientes e relacionamentos tóxicos. Não, se posicione. Hoje Deus está falando com a gente de um posicionamento, porque é um problema muito sério. Na falta de Jesus, sabe o que a gente faz? A gente busca outras coisas para preencher um vazio que só Jesus pode. Tem gente que diz assim: não, quando eu tiver aquilo, aí eu vou ser completo. Quando eu tiver um carro, quando eu tiver uma casa, quando eu tiver um ministério, quando eu tiver um relacionamento, aí eu vou ser completo. Aí chega no carro e vê que aquilo é bom, mas aquilo não preencheu. Vê que a casa é boa, mas a casa não preencheu. Vê que o ministério é bom, mas não preencheu. Vê que o relacionamento, casamento é bom, mas não vai preencher, porque nada nem ninguém pode preencher um vazio que só Jesus pode, que só Ele pode, só Ele é capaz. Só que na falta de Jesus, procurando preencher esse vazio,
indo atrás do que te falta. Quem sabe você esquece de valorizar aquilo que verdadeiramente importa. Muitas vezes buscando, não, o que me falta, é uma profissão bem sucedida. Não é nem 2, nem 3 que eu vejo, eu tenho profissão, eu tenho dinheiro, e sou gente tirando a vida. Bem sucedido, cheio de posses, com vários certificados numa parede cheios de certificado, mas um coração vazio de vida. Pessoas com muitas posses e dizendo: eu não tenho alegria. Eu tenho dinheiro, eu tenho posses. Irmão, e eu creio, Deus é o dono da ouro e da prata, nós somos filhos de Deus, e eu creio que Deus quer nos abençoar. Mas isso não é mais importante. Tem gente tendo tudo isso e sendo vazio, porque isso uma hora vai passar, amém? Isso vai. Então, na busca de coisas que faltam, a gente esquece do que nos importa. Lembra? O que é que eu disse? Não adianta ter multidão se não tem Jesus. Não adianta ter agito d'água se não tem Jesus. Não adianta ter anjo descendo se não tem Jesus. Não, a gente tem que fazer que nem Moisés. Senhor, o Senhor vai com a gente, o Senhor vai nos dar vitória. Senhor, vamos para cima. E Deus fala assim: Moisés, seguinte, eu vou comissionar um anjo. Deus, que é isso? Não venha com essa história, porque se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Sabe o que Moisés está dizendo? Que anjo que nada, nós queremos o Senhor. Hoje tem um povo trocando bênção pela presença. E aí vai transmitir, vai viver. Pensa nisso, irmão. Pensa, você tendo alguém do teu lado, alguém cheio de Deus, alguém cheio de Jesus, alguém que não negocia a presença de Jesus. Nada pode substituir. Tem amigo que vai te levar para perto de Jesus, mas tem amigo que te afasta. Tem relacionamento que nos aproxima, mas tem relacionamento que nos afasta. Sabe, é ter discernimento, é ter sabedoria, é dizer: Deus, abre a minha visão, abre o meu entendimento. Eu quero caminhar mais próximo, eu quero chegar mais perto, eu quero me aproximar. E aí, para irmos para o fim, verso de número 8, tem alguém aqui que quer ser curado hoje aqui? Aleluia, tem alguém que reconhece a necessidade de cura? Então Jesus, no verso 8, vai dizer para ele, porque primeiro Jesus perguntou: quer ser curado? E quando ele pergunta, quer ser curado, o que ele faz? Ele dá desculpa: não tenho ninguém que me aproxime, não tenho ninguém que me carregue. Porque assim, quando a gente não tem Jesus, a gente depende dos outros nos carregando para lá e para cá. Se não carregar, não vai. Se não carregar, não vem. Se não empurrar, não vai. Deixa eu dizer algo, irmão, não é feio carregado, não, tem um momento. Sabe por que nós estamos hoje aqui? Porque um dia alguém nos carregou. Sabe por que nós chegamos aqui? Porque um dia alguém nos carregou. Alguém estava orando, alguém estava intercedendo, alguém estava clamando pela sua vida, dizendo: olha, um dia eu vou ver ele na presença, um dia eu vou ver ela na presença. Não foi isso? Nos carregou, mas carregou para chegar até aqui. Quero dizer, o tempo de ser carregado acabou. O tempo de ser carregado acabou. Por quê? Porque agora você tem Jesus e você é chamado para carregar. Mas a gente é egoísta demais no nosso mundinho. Tanta gente precisando ser carregada, e a gente enchendo o nosso celeiro de posses, até a gente ouvir daqui a pouco: tolo, tola, hoje mesmo te pedirão a tua alma. E o que você tem? Para quem é? Se você não está carregando ninguém. Aquilo que você está acumulando é para quem? Se você não tem ninguém. Se hoje te pedirem a tua alma, para quem você vai deixar o que você está acumulando? E aí Jesus, depois de perguntar, vai dizer então no verso 8: levante-se, levante-se, tome a sua maca e ande. Tome a sua maca e caminhe. Não sei se você entendeu. Jesus cura. Jesus cura. Está enfermo, está doente, está leproso, está inválido. Jesus cura. Mas Jesus não cura por curar. Jesus cura com um propósito. Alguém crê, diz amém, diz glória a Deus, diz um aleluia. Jesus cura com propósito. Jesus vai curar.
E quando cura diz: levante-se. Irmão, há mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, eu falava aqui que um dia nós iríamos experimentar um êxodo denominacional. Quem é mais antigo aqui me ouvia falar. Iria acontecer, naquele tempo iria, hoje já está acontecendo. Por isso nós precisamos entender esse tempo, porque esse homem teve um momento que ele estava no tanque, esperando por um movimento, mas Jesus o cura. E quando Jesus o cura é para quê? Levanta, toma a sua maca e anda. Sabe por que eu estou te curando? Para você não permanecer no lugar da enfermidade. Sabe por que eu estou te curando? Para você não permanecer na roda que te deixa enfermo. Sabe por que eu estou te curando? Para que você não fique mais esperando um movimento, mas para que você se movimente. Alguém já foi curado? Alguém já foi curado nesse lugar? Ele te cura para se movimentar. Aquele que vive de vitimismo fica doido com uma palavra dessa.